Olá chicos, olá chicas, bem-vindo à classe de espanhol. Bom, na aula de hoje nós vamos aprender o objetivo, né, de aprender sobre o uso dos porquês. Bom, esse uso do porquê é a mesma coisa que ocorre no português, ok? Não há nada de diferente. E partindo disso a gente vai começar a observar algumas frases vinculadas ao uso também, certo? Então vamos lá. O primeiro porquê ele somente é usado em expressões interrogativas. Isso seja numa forma direta ou numa forma indireta, ok? E sempre vai estar aí a composição desse porquê, uma preposição e um pronome interrogativo, e é aquele que vai indicar algo, ou seja, indicar a nossa pergunta. Por isso que utiliza-se a preposição, certo? Então vejamos aí. ¿Por que não has venido a la fiesta? Bom, se vocês observarem, é uma interrogativa direta. Professor, mas como eu identifico isso? Primeiro, que o porquê, esse que aí, ele está sendo acentuado, ok? Então ele dá o sentido aí da interrogativa. Além disso, nós temos o sinal de interrogação, ok? Tanto no início, no final, e é necessário que a gente coloque esses dois para identificar que é uma pergunta, certo? E também temos o segundo exemplo. Não sei por que se há portado tão mal. Então, há uma interrogativa indireta, ok? Ele não quer saber o motivo, ele está interrogando alguém. E nesse caso aí é indireto porque ele não vai apresentar o sinal de interrogação. Porém, apresenta o pronome interrogativo que acentuado, certo? Então, por essa parte aí, esse elemento, a gente reconhece a questão da interrogativa, certo? Indireta. Próximo. Por que junto, sem acento, é uma conjunção causal ou final, certo? Para alguns casos. Introduz uma frase subordinada que explica a causa de outra frase principal. Então, esse uso do porquê junto sem acento, a gente vai em questões de orações subordinadas, como diz aí, o que é oração subordinada? É que existe uma oração principal e decorrente essa oração principal, há uma outra oração que é justamente aquela que é subordinada a essa oração principal. É como se existisse algo, ok? Uma ação, e a gente não concluísse essa ação. É necessário que a gente explique a causa, ou explique a finalidade de, certo? Então vamos lá. Vejamos o exemplo. Lo he entendido porque me lo has explicado muy bien. Então eu só entendi. Por que eu só entendi? Eu só entendi porque você, no caso eu, ok? Você me explicou muito bem. Vejamos agora o porquê junto com acento. O porquê junto com acento, ele é um substantivo, ok? Tipo, ele porquê indica causa ou motivo. Ele não vem mais trazendo uma finalidade nem uma oração subordinada. Ele vem aqui trazendo um sentido da causa. O que ocorreu? Por que ocorreu? Certo? E ele sempre vai depois do artigo ele ou de outro determinado, seja su, este, outro. Então, e ele também tem sua forma plural. Em resumo, o porquê junto com acento, a gente indica o motivo, a causa, ele sempre vai estar acompanhado pelo artigo masculino, certo? Determinado, que é ele porquê, ok? E também ele vai variar aí entre su porquê, este porquê, outro porquê. Além disso, ele tem a sua forma no plural, que seria o los porquês, certo? Los porquês. Los porqués que me he dado cuenta no ha contestado mi respuesta. Entenderam? Então vai nessa noção. Vejamos o exemplo. Não explica nunca o porquê de suas decisões. Então, não explica nunca o porquê de suas decisões, certo? Vamos para o próximo e último. Porquê separado sem acento? E a gente viu o porquê separado com acento que indica a pergunta, né?
Nesse caso aqui, ele está formado pela preposição por e o pronome relativo que. Não é interrogativo e sim agora relativo. É como se ele subordinasse de algo, é como se ele explicasse algo, ok? E como vocês vão saber a utilidade dele? Quando vocês vê a possibilidade de substituir o porquê separado sem acento por el cual, ou la cual, ou los cuales, ou las cuales, certo? Vejamos o exemplo. Fueron varios los delitos por que fue juzgado. Foram vários os delitos por o qual foi julgado, ok? Então, esse porquê separado, sem acento, ele vem aí como se explicasse os los delitos, ok? Então, ele vem aí no sentido da explicação de algo, é como se ele subordinasse algo de algo, certo? Então, vejamos aí alguns exemplos para a gente analisar. Me quedé em casa porque estava enfermo. Vejam, eu fiquei em casa. Aí necessita de uma resposta. E quando a gente fala das respostas, a gente fala que é um porquê junto, sem acento, porque é uma oração principal que tem aí, que eu fiquei em casa. E precisa-se de uma resposta, de um complemento. Então, porque estava enfermo. Então a gente sempre utiliza aí esse porquê junto, sem acento, como resposta, certo? Então não tem outra funcionalidade para ele a não ser a resposta. Desde luego, porque menudência te enfadas a vezes. Então, se a gente vê aí a questão da interrogativa indireta, desde luego, porque menudências te enfadas às vezes. Então, é necessário que tenha aí questão do sinal de interrogação, certo? Até porque a gente nota que seria uma pergunta. Próximo. ¿Por que lhe interessa a você a ortografia? Aí a gente já vê uma questão de perguntas diretas. E toda pergunta a gente utiliza o porquê separado com acento. Ha mostrado mucho intereses porque el proyecto salga adelante. Se vocês perceberem aí, a gente pode substituir por el qual. Então, se a gente consegue substituir, fica assim. Ha mostrado muchos intereses por el cual el proyecto salga adelante. Então, se vocês colocarem aí por el qual ou por que separado sem acento, ele vai estar aí complementando a ideia dos interesses, certo? Então, esse uso do porquê separado sem acento, ele vem trazendo uma ideia de complemento, certo? Completa de uma forma possessiva o que se disse antes. Então, pessoal, por hoje é só. Espero vocês na próxima aula. Hasta luego!